Olá para você que está vendo esse vídeo, eu sou Leonardo Santos, estou aqui com meu amigo Pedro Henrique. Caso você ainda não seja inscrito, aproveita agora, se inscreva, deixa um like, se possível compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque assim ajuda esse canal a crescer e deixa um comentário aqui que isso vai ajudar muito a gente. Uma coisa que eu sempre gostei em Oshinoko é como eles dão foco na forma na qual as produções são feitas, o backstage de como as coisas são feitas. Eu acho que é o primeiro anime que eu vi que é feito para pessoas que entendem um pouco já tem uma certa base, um certo conhecimento de como as coisas funcionam no mundo da criação artística. Pô, isso pra mim é algo muito divertido, cara. Sem brincadeira, eu acho que fazia tempo que eu não me divertia tanto com anime. Eu tô nem tão... Pô, sério, a questão da história... Eu até entendo que às vezes a pessoa não vai achar interessante essas questões sobre como que o teatro é feito, como que o anime é feito, coisas relacionadas à criação de uma obra. E vai pensar, pô, eu quero saber só da história, eu quero ver as idols, eu quero que desenvolva melhor a questão do assassinato da Ai. Eu vou falar bem a verdade pra você, isso pra mim é secundário, eu tô cagando já pra quem matou a Ai, se foda, eu tô Mas você sendo... não quer saber quem que matou ela. Mano, não quero saber, porque daí vai impactar um pouco na experiência. Mas, pô, o foco que eles dão no backstage, sabe? Em como as coisas são produzidas, isso é muito divertido pra mim. Eu entendo que pra maioria das pessoas talvez seja o que eles mais vão odiar e ser irrelevante pra eles. Pra mim é o oposto. Eu tô gostando demais desse anime. A segunda temporada já começou muito bem, mostrando o atrito entre um criador de uma obra original e o roteirista que faz adaptações, de como os roteiristas têm que levar em conta toda a diferente mídia, né, que eles estão sendo produzidos, como está sendo feita essa adaptação. E isso aqui é algo que eu e o Léo já fala há muito tempo. Essa limitação vem muitas vezes sobre como o nosso cérebro interpreta aquela mídia. Por exemplo, numa novel, num livro, você está imaginando todas as cenas. Então o seu cérebro fizesse todo o trabalho criativo que o diretor, que o artista, que o roteirista, que o desenhista vai fazer sozinho. Você está fazendo sozinho porque você está imaginando tudo. Não existe limite para sua imaginação. Só que quando você passa por uma mídia, como por exemplo o mangá, não, aí já tem mais cenas. Tem mais cenas, mas seu cérebro ainda preenche os espaços entre essas cenas. O Agora, cérebro interpreta o jeito que é falado, como é que a cena... isso, as expressões do personagem, porque geralmente assim, né, as expressões, óbvio que são estáticas, né, é um desenho, e você imagina muito mais como o personagem tá falando, as expressões dele. Aí você imagina, por exemplo, que é uma cena com o personagem tá bravo, ele puto pra caramba, então o seu cérebro ele faz a maior parte do trabalho. Só que quando vai pro anime, cara, aí é o totalmente o inverso. O seu cérebro ele não quer imaginar nada, porque todo o estímulo tem que ser dado pelo anime, tanto o auditivo, o visual. O seu cérebro ele para de criar essas coisas e começa a basicamente interpretar aquilo que você tá vendo. Por isso que muita gente reclama das adaptações. Mas não era assim. Mas essas adaptações, assim como foi dito em Oshinoko, precisam sofrer alterações para se adequar a diferentes mídias. Isso é o natural. Muita gente não entende isso, mas é algo que é essencial para adaptação. Nessa temporada a gente está vendo a adaptação de um mangá, de uma obra muito foda que é de uma autora extremamente famosa, que a obra dela vai ser transformada em anime, e ela tá fazendo um teatro, que eles chamam ali de uma adaptação para 2D e meio, 2.5D no caso. E nessa temporada a gente vê como eles abordam muito os conflitos entre os atores, entre a direção, o roteirista com a criadora da obra original. Como existe um negócio que a gente fala muito na comunicação, que é ruído. Que é quando você quer comunicar algo, mas existe o ruído, que é o que distorce essa comunicação para chegar até o receptor, entre o comunicador e o receptor. Se algo distorce essa mensagem, isso é chamado tecnicamente de ruído. E assim, a gente vê muito sobre o ruído, que são os outros integrantes que vão modificando, às vezes, a fala da personagem ali, da autora, até chegar no Praticamente um roteirista. telefone sem fio. Exatamente, que eles falam, telefone sem fio. Falar também sobre o ponto que é o seguinte,
a autora, ela estava sofrendo pelo teatro, porque ela via que a obra dela era de um jeito, o teatro teve que fazer umas adaptações e para ela, aquela obra do teatro já não era mais a obra dela. O roteiro não era o dela. Ela falou assim, parece que vocês estão transformando os meus personagens tão queridos, que são inteligentes, em algo bobo. Então eu não tô gostando do jeito que tá sendo, então eu quero modificar. Só que é o seguinte, ela é uma autora de mangá. Ela sabe fazer cenas pro mangá. Ela não sabe pro teatro. Então, claro, ela quer a obra dela? Claro, ela quer a obra do jeito que ela imaginou. A mensagem que ela quer passar no mangá, ela quer que seja igual no teatro. Só que ela tem, né, até um certo ponto, mostra ali, que ela também vai ter que aprender que o teatro é diferente do mangá. Que ela vai ter que entender que o jeito que vai ser adaptado no teatro não vai ser igual no mangá dela. Exatamente, foi o que a gente falou. Mas assim, esse conflito ele é muito bem gerenciado, né? O conflito em si, ele é bem gerenciado porque eu consigo entender muito bem a autora. 90% das produções audiovisuais no mundo é um lixo. E acho que ela foi até generosa nos 90%, Cara, viu? eu me identifiquei, não. Eu identifiquei ela com um pensamento igual ao seu. Exatamente, eu também falei, caralho, parece eu ali. Porque assim, você sempre falou assim, cara, se eu fazer alguma coisa, se eu fazer algo, quero que todos entendam a mensagem que eu tô passando. E se essa mensagem for passada errado, eu tô errado. Exatamente. Aí o que acontece? Dá pra entender ela, porque ela criou personagens, o mundo, todo o comportamento, a estética, pra gerar um sentimento. E isso é a base natural da arte. E quando alguém vai lá na sua obra, e por questões técnicas daquela mídia, é obrigado a distorcer um pouco a mensagem que é feita, cara, eu também ia ficar tão puto quanto ela. Não tem como falar que eu aceitaria. Falar, cara, não é algo que eu levaria numa boa. Então eu entendo muito bem o ponto dela. Só que ela não entende que é necessário essas adaptações pra adaptar pra aquela mídia. Pô, se não queria, então já falava não. Porque se ela já entendesse como o teatro, como as adaptações funcionam, ela poderia ter negado essa ideia antes de ter aprovado para fazer o teatro, entendeu? Ou ela poderia, né, sugerir trabalhar junto também pra mensagem Exatamente. dela junto, né? Que é o que eu faria, provavelmente. Falei, cara, beleza, mas eu quero estar lá ativo, presente, eu quero comunicar, eu quero guiar o roteirista naquilo que eu acho relevante pra minha obra, entendeu? E então isso é muito legal de ver, porque a gente consegue ver os dois lados da coisa e os dois lados estão certos. A autora não tá errada em querer a obra do jeito que ela criou, pra passar o sentimento que ela desenhou pra ser. E o cara também não tá errado em fazer as adaptações, porque o teatro é uma mídia totalmente diferente, que leva em considerações coisas muito mais diferentes. Mas tem uma coisa assim que eu pendo mais pro lado da autora, que eu falo, cara, se o cara fosse um roteirista fodão mesmo, ele ia ter entendido que a proposta da autora é o sentimento, o feeling ali relacionado aos seus personagens, e que ele teria que fazer o máximo pra manter a história, o background, as outras construções, beleza, mas isso tem que ser imutável. E foi isso que ele mudou, que ele não meio que, ou que como a gente disse, foi como a gente disse ali, que houve um ruído entre a comunicação dela, que é a autora, com o roteirista, e que acabou os dois não se conversando. Mas eu acho que esse problema vai ser resolvido assim nos próximos episódios. Como a autora deixou de escrever a obra do jeito que ela queria pra simplesmente agradar fã. Isso é algo muito comum. Cara, nosso amigo não vai hablar Calar, aqui, porque senão mas, cara, deve ser a coisa autor. mais comum do mundo do mangá, a galera fugir muito hard do que imaginou lá no começo, né? A galera deve pensar, pô, o fã tá falando isso. Cara, acho que deve ser a coisa que mais estraga mangá no mundo, deve ser essa porra. E o que eu queria falar sobre isso é um negócio que eu não falava, né, que eu acho que é a primeira vez que eu vou falar, que é uma obra, ela precisa que o autor da obra saiba o que a história necessita para que ela seja contada. Que foi, por exemplo, o que aconteceu com Jujutsu Kaisen. O cara, ele simplesmente passou a colocar as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, aquilo que ele gostava na obra, o que ele não gostava, ele deixava de lado, para simplesmente ignorar o que a obra precisa que ele faça. A obra, ela tem uma certa necessidade.
E o cara, por exemplo, colocou lá o Itadori como personagem principal no começo da obra. Agora é personagem principal até o final, irmão. Foda-se o que você quer. É isso que a obra necessita, ela precisa. O cara simplesmente não pode ignorar as necessidades da obra, porque a galera que tá vendo, que entende isso, vai estranhar muito, vai, cara, hatear pra caramba. Mas, pelo amor de Deus, como que o cara, que, na minha visão, é um escritor muito bom, muito bom. Eu gosto de como o cara que fazia Mushoku Tensei escreve, eu gosto do jeito que ele escreve, eu gosto do jeito que o cara do Jujutsu Kaisen escreve. Mas como que os caras que escrevem até relativamente bem não sabem conceitos básicos da escrita para não cometerem esses erros? Pelo amor de Deus, é algo básico. E assim, vendo o erro, né, que foi até algo legal ressaltado nesse terceiro episódio de Oshinoko, da mentora falando pra ela, o que você tá fazendo é um puta erro, de você simplesmente tá querendo agradar a fã, virou um bagulho clichê chato pra cacete. Não tem mais a profundidade que você tanto tá tentando defender, das questões do, o feeling do personagem, o sentimentalismo da obra, o que a obra quer passar. Tipo, tudo isso tu tá enfiando no rabo, porque tu começou a querer agradar a fã. E isso é um puta erro, cara. E a gente vê, eu atualmente tô vendo alguns exemplos muito claros disso acontecendo em animes. Só que tem um porém, ela também fala por que ela tá querendo agradar a fã. Porque ela quer se manter no topo, né? Ela imagina que se a partir do momento que ela não agrade mais o fã, o pessoal vai abandonar a obra dela e igual ela disse, a partir do momento que você não vende, né, a sua obra é finalizada. Então ela não quer que a obra dela finalize, e por isso que ela começou a querer agradar os fãs, entendeu? Mas é que nem a mentora dela falou, isso é um pensamento totalmente errado. Porque os seus fãs, ela falou, meus fãs vão me abandonar. Ela falou, não é assim que vai acontecer. Os seus fãs não começaram a gostar da sua obra porque você já agradava a eles. Eles gostavam da sua obra porque sua obra é boa pra caralho, porque você é uma boa escritora, porque você não sei o quê. Você não precisa, sair só agradando o fã, tá ligado? Você tem que entender um pouco sobre como a fanbase funciona, mas não ter medo de fazer a história do jeito que ela precisa que seja feita, cara. Outra coisa legal que eles falam, né, é um negócio que a gente sempre discutia aqui, sobre a função dos editores, né, da galera ali que fica mediando a revista, né, a publicadora da obra com o autor. E esses caras, ela deixou bem claro, né? Eles têm uma função muito específica, que é não deixar a obra acabar. Se a obra dá dinheiro, os caras têm que fazer de tudo pra não deixar o mangaka terminar a obra, cara. Cara, isso foi engraçado, porque ela falou que praticamente os caras são uns babás dos mangás. Os mangakas. Ela até falou, cara, você ser um mangaka que tem uma obra semanal não é algo que feito por um ser humano conseguir fazer, cara, que é muito desgastante. E a gente já tem históricos de autores que chegaram a morrer por causa do desgaste, que tiveram problemas de saúde muito graves com isso, tá ligado? E isso é algo que a gente também sempre fala que transforma a obra em algo ruim, porque às vezes o cara lá tem na mente dele como ele tem que começar e terminar a obra. Chegou no final, cara, aí vai chegar lá o editor, o cara fala, não, vamos continuar, não, vai começar a dar umas ideias na cabeça do cara, porque o cara tem que fazer, e tem que dar dinheiro, e arrasta essa merda, já tinha que ter acabado. Tokyo Revenge. Exatamente. Já tinha que ter acabado aquela porra, cara, não, continua, vamos, agora na verdade, você já fez a história do cara salvando a mina, agora salva o Mike Ford com tudo de novo, aí a obra fica um lixo. Aí o cara fala, não, mas agora a sua obra não tá dando dinheiro, a gente tem ali, mais 3 capítulos pra terminar, se vira. Porra, mano, que merda, que porra é essa, velho? Eu não quero saber qual não, termina esse negócio. É da loucura esse mundo da criação lá de mangá, cara, que é tão contra-intuitivo ao que seria necessário pra criar algo bom. Você vê hoje em dia muitos exemplos de mangás que começam muito bem, parece que já teria, como a gente falou, Tokyo Revenge já tinha que ter terminado, mas os caras arrastam, cara. Do mesmo jeito que a gente tá falando de mangás semanais, eu vejo que os mangás mensais, eles conseguem se sobrepor por causa disso, porque como o pessoal tem mais tempo, tem como deixar esse tempo maior para eles fazerem a obra, o autor descansar. Tem muitos mangás mensais que são muito, muito melhor do que o mangá semanal, cara. Tem história mais bem feita em mangá mensal do que mangá semanal. O único problema pra mim, quando eu vejo mangá mensal, que eu gosto de ler bastante mangá mensal, é que assim,
você fica com aquela ideia, cara, mangá semanal tem tantas páginas, então o mangá mensal tem que ter muito mais. E na hora que você vai ver, o cara entregou o mesmo tanto de página que o cara que fez o mangá semanal. Mas acredito que o sonho da galera que é mangaka é ter uma obra semanal, porque deve dar muito mais dinheiro do que a mensal. Com certeza, né? O cara tá entregando ali toda semana, ganha mais. Só que ao contrário também, é igual eu falei, o que o cara ganha de dinheiro, ele perde de saúde, enquanto o mensal pode não ganhar tanto, mas pelo menos a saúde dele, o tempo de descanso é maior. A história, né, sobre o assassinato da Ai, sobre o que aconteceu, ali tá sobre a irmã, os irmãos, no caso, então foram deixados de lado e eles estão dando um foco mais nessa questão da produção. E como eu disse, isso aí é algo que me agrada pra caramba. Eu sou o público-alvo desse rolê, tá ligado? E entendo muito bem quem vai falar, pô, mas eu não tô cagando pra isso aqui, eu só queria saber quem matou, eu quero saber logo quem matou a Ari. Também te entendo, você não tá errado. Mas a obra, pra mim, nesse ponto em que ela tá muito gostosa de assistir. É que, na verdade, o foco principal é ele viajar por esse backstage, de como é feito as produções. Não só, igual a gente tá falando de teatro, antes estava falando de como um idol tem que se comportar, tava mostrando por trás de novelas. Então, o foco do anime vai ser, por enquanto, pelo menos, é mostrar esse backstage para ele procurar o assassino da mãe dele. Então, o foco principal não é, quem é o assassino? Não, por enquanto. Por enquanto, é porque assim, no momento, existem coisas a serem explicadas, a serem abordadas, mas ele, como todo ensinamento, ele tem um limite, né? Não tem mais, chega um ponto que não tem mais o que ensinar, não tem mais sobre o que falar, isso tu vai estar inventando coisa. Então, assim, no momento, né, dá pra ele utilizar as coisas que aconteceram. Pô, é um cara que ele, às vezes, queria demonstrar um pouco como funciona essa questão da produção e criou uma história, tipo, de um meio isekai com um assassinato e mistério, tá ligado? E viagem de alma, né, na verdade. Aí, assim, ele queria já contar como era esse negócio do backstage, só que daí não ia ficar meio chato, inventou uma puta trama legal pra dar foco nisso, motivações pra personagens. E só que isso tem um limite, vai chegar no momento em que, assim, não vai ter mais muito o que explicar, o cara vai focar só na questão da história mesmo, no desenrolar, no mistério, em quem é o assassino, não sei o quê. Então, assim, no atual ponto da história, ela dá pra focar nisso, mas ela não vai ser o foco pela história inteira. Vai chegar no momento em que isso vai, por lógica, ter que parar de ser abordado, ter muito mais... E eu tô até triste, cara, porque o João já falou pra gente que vai chegar um tempo que a gente vai começar a se decepcionar com o anime, cara. Mas aí vai do dom e do talento ali do cara que tá escrevendo, né? Da pessoa que vai escrevendo. Galera, a gente vai ficando por aqui. Caso você tenha visto esse vídeo até agora, não esqueça de se inscrever, deixa um like, se possível um comentário. Então falou, valeu e até a próxima.